Irmãos, a leitura está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, vamos orar agora pela pregação. Oremos. Senhor Deus, Tu és soberano, digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Queremos Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Abençoe o nosso pregador, que Seu Espírito, que habita em nós, o capacite e que Sua vontade seja transmitida a muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Muito bom dia a todos. Que manhã maravilhosa para adorarmos a Deus. Apesar de que, com sol, com chuva, com frio, sempre é bom se reunir em nome de Jesus para adorar a Deus. Amém? Eu quase que mudo de última hora a leitura lá com o Jean, mas como é uma outra aplicação, não tem problema de fazer a mesma leitura. Muito bom ter alguns visitantes, que Deus abençoe você. Como foi falado no começo, não saia daqui com dúvidas, né? É só falar com a gente o que você viu ou ouviu, que você acha diferente, que você acha que nunca tinha prestado atenção, e fale com a gente. Algumas pessoas que faz um tempo que eu não via, que Deus abençoe vocês. Depois eu quero falar com você. Imagina se a nossa personalidade, ela fosse depender das músicas infantis que os nossos pais cantavam para a gente. Imagina os nossos filhos, se a personalidade deles fosse depender das músicas que nós cantávamos para eles, desde bebezinho até uns 5, 6 anos. Eu vi uma reportagem algum tempo atrás, numa revista de grande circulação semanal, que não preciso falar que é a Veja, porque todos sabem que é ela, uma engenheira, na verdade, uma engenheira brasileira, como milhares de brasileiros, foi trabalhar nos Estados Unidos. E, como muitos brasileiros que foram e ainda vão para lá, eles chegam lá e geralmente eles
não trabalham na função que eles exercem aqui no Brasil, por várias razões. E essa engenheira, ela foi trabalhar de babá. Ela falava inglês, lógico, mas a patroa, a mãe da criança que essa babá brasileira estava cuidando, ela não falava português. A americana não falava português e a brasileira falava o inglês. Certa noite, essa babá brasileira pegou o bebê e foi fazer a criança dormir. E estava lá embalando o nenenzinho para dormir e cantava assim: "Nana nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe no cafezal." Quem já ouviu essa musiquinha aí? Acho que todos, né? Com certeza. A americana, ela ouviu essa musiquinha e falou assim, em inglês, né? Lógico. "Ah, que música linda, que melodia maravilhosa. Eu quero que você canta toda noite para o meu filhinho dormir. Mas vem cá, o que significa isso, né?" A brasileira disse assim: "Nada não, é só um monstro horrível que vai comer seu filho se ele não dormir." Nem precisa falar que aquela americana proibiu de cantar aquela musiquinha nos próximos dias. E são coisas tão comuns, não é? Que nós cantamos, que nós ouvimos, e a letra se passa despercebido, porque a musiquinha é muito gostosa. Baseado nessa reportagem que eu ouvi, eu fiz uma pesquisa bem superficial em algumas musiquinhas brasileiras. Quem lembra dessa? "Boi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta." Todos nós, né? E não para por aí não. Essas musiquinhas causam medo na gente. Mas, como as pessoas só prestam atenção na melodia, ela passa. Aí a criança, ela cresce. 8 meses, 1 aninho mais ou menos. Quem é que nunca fez, vai fazer. Vai sentar, vai pegar a criancinha no colo, de frente para você. Aí você vai pegar suas duas mãos, vai pôr no antebraço da criança e vai fazer assim. Assim. O que é que faz? Serra, serra, serrador. Serra o papo do vovô. Aí continua, o vovô é barrigudo, serra o papo de nós tudo, né? Que o vovô é barrigudo, até tem uns que são. Mas, gente, serrar o papo do vovô, coitado do vovô. Eu não sei o que o autor dessa musiquinha quis dizer com isso. Mas eu entendo que tem que serrar o papo do vovô. E essa aqui? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Gente, o cravo saiu ferido, a rosa despedaçada. O que é isso? Que violência! Não é pessimismo isso? Só coisa ruim. Tem mais. Atirei o pau no gato totô, mas o gato totô não morreu. Gente, dá uma paulada no bichinho, o bichinho não morre, fica lá estribuchando. Aí vem a dona Chica, porque o gato tem 7 vidas, né? Está sofrendo lá. E dá um miado meio estranho e assusta a dona Chiquinha. Estranho isso. Ainda bem que essas melodias que nós aprendemos dos nossos pais e cantamos para os nossos filhos não faz a nossa personalidade. Apesar de que estudiosos dizem que pode fazer não só as musiquinhas, mas as historinhas infantis, né? Como uma criança pode crescer otimista em meio a músicas estranhas, não é? Estudo específico de cada música eu não fiz, né? Porque não é o assunto principal de hoje. Nós vamos falar aqui, o cristão otimista, ele persevera na provação. O cristão que tem otimismo na sua vida, ele persevera com mais facilidade nas provações. Esse
é o ponto que nós vamos falar. Nós temos que criar os nossos filhos apenas com coisas que edificam. A Bíblia, ela está cheia de exemplos para que nós sejamos otimistas. Muitos exemplos. Algumas passagens eu só vou ler, eu vou citar, então se você quiser anotar, fique à vontade, porque não vai dar tempo de ler todas as passagens. Eu vou ler umas 3 ou 4 no máximo, por causa do tempo. E se você, por alguma razão, não conseguir anotar, eu vou estar ali fora, pode me perguntar que eu passo para você as passagens. Vamos ver uma passagem que nós, hoje, vamos tirar de exemplo para sermos otimistas. Em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 8, tem uma passagem em que Jezabel, ela quer vingar a morte como chama? Não, ele quer vingar a morte dos profetas deles. Aí, ela manda um recado para Elias. Elias, amanhã, nesse mesmo horário, você vai estar morto. Elias, sabendo disso, ele foge para o deserto. E no deserto, irmãos, olha só, ele chega lá, abatido, preocupado, afinal, estão querendo matar ele. Ele está cansado, está estressado. O que ele pede para Deus? Que tire a vida dele. Ele dorme, e Deus sabe o que faz? Envia um anjo para ajudar Elias. O anjo acorda Elias e fala assim: Elias, olha o pão que tem aqui para você. Estava numa brasa, estava prontinho para comer. Come o pão e tome água. Elias comeu, bebeu, muito cansado ainda, dormiu de novo. O anjo acordou de novo e falou: Elias, come mais pão, tome água, a sua jornada é longa. Elias foi e andou por 40 dias no deserto. Não é motivo para nós hoje sermos otimistas, porque Deus está no controle de tudo? No Velho Testamento também tem uma passagem, esta vamos ler, está lá em Jeremias. Você está preocupado com o seu futuro, irmão? Tem algo que está te incomodando? Está te atrapalhando? Eu creio que sim. Acho que todos nós temos as nossas lutas diárias. Vamos lá para Jeremias 29. 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, Deus falando: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que motivo para andarmos otimistas, não é verdade, irmãos? Que motivo para andarmos otimistas? Que conforto que nós temos do nosso Pai. E a Bíblia repleta de conforto, repleta de coisas que nos ajudam. É por isso que nós falamos que é um alimento, não é? É por isso que nós incentivamos a congregação a ler todos os dias. Jesus, uma passagem muito conhecida, João 14:1 diz: não se turbe, não perturbe, não se inquiete o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Se nós estivermos muito perturbados, o pessimismo pode tomar conta da gente. No mesmo Evangelho de João 16:33, Jesus continua dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Seja otimista. Essa palavra é minha. Aí Jesus continua: eu venci o mundo. Irmãos,
Quantos irmãos aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos irmãos aqui estão passando por uma dificuldade? Eu acho que se eu perguntasse, todos levantariam, mas talvez um ou outro não. Pelo menos hoje, né? Alguém está com problema de saúde na sua família? Você está com problema de saúde? Trabalho na justiça, problema na justiça, problema no trabalho, problema em criar os filhos. Nós temos orado por alguns irmãos durante todos esses domingos e nós vemos que tem bastante irmãos com problemas, bastante irmãos com dificuldades. Interessante que tem irmãos que você olha para ele e fala, poxa, esse irmão está com tanto problema, ele está sempre sorridente, sempre alegre, não é? Esse irmão é otimista. Agora, muita atenção, irmãos. Se algum irmão passa perto de você e não te cumprimenta, vocês conhecem o cristão Homem-Aranha? Qualquer coisinha sobe as paredes. É um absurdo, fica com aquele negócio guardado, né? Horrível, horrível. Se algum irmão passar perto de você e não te cumprimentar, pode ser duas coisas. Ou ele está desatento, o que eu acho que é na maioria das vezes, está desatento. Ou ele está com um peso muito grande. Você talvez não sabe o que ele está passando. Sabe o que esse irmão está precisando então? Que você vá até ele, que você cumprimente, que você o abrace. Porque se ele for apenas desatento, dá um chacoalhão nele, ô irmão, estou aqui do seu lado, vem cá, me dá um abraço. Agora, se ele falar, olha, não estou bem, que momento para você ajudá-lo? Uma vez eu cheguei por aquela porta ali, tinha 4 pessoas conversando. Eu cheguei, cumprimentei uma pessoa, cumprimentei outra pessoa e cumprimentei 3 pessoas. A 4ª pessoa eu virei as costas e saí. Essa pessoa que eu não cumprimentei era a dona Maria Dutton, a mãe do Alan. Vocês sabem como que ela reagiu? Com otimismo, com humor, com sabedoria. Ela falou num tom de brincadeira assim, Márcio, o que foi que eu te fiz para você não me cumprimentar? Que irmã otimista que é aquela. E por mais que aconteceu isso, vira e mexe, eu passo por alguns irmãos e não cumprimento. Né, Valdivino? Pode puxar minha orelha. Às vezes eu estou longe, mas pode puxar minha orelha. Ou às vezes pode me ajudar. Talvez eu esteja precisando de você. Alguém já ouviu falar do irmão limão? Essa expressão foi o Alan que falou aqui uma vez. Irmão limão. É aquele que está com a cara azeda sempre, assim, ó. Cara fechada. Infelizmente, irmãos, eu conheci um que passou por aqui. Ele não resistiu à alegria dos irmãos. Infelizmente, ele saiu. Como que ele vai resistir a tantas pessoas que sorriem, que conversam, não é? Vocês podem ver o intervalo, é uma briga para vocês virem para cá para o estudo, não é verdade? Ele não suportou a alegria dos irmãos aqui do Guanabara. Se nós formos otimistas, nós passaremos com mais facilidade nas provações. Tiago 1, de 2 a 4, diz assim, meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Eu troco isso aqui tranquilamente por seja otimista quando você estiver em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência,
a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Somente o cristão que persevera em todas as provações, com otimismo, vai conseguir sair de todas as dificuldades. Vamos para Salmo 119? Vamos abrir lá. Salmo 119, nós não vamos ler todo ele por causa do tempo. Vamos ler Salmo 119, 71 apenas. Quando a gente fala Salmo 119, alguns têm até arrepio. Mas vamos ler só o versículo 71. Sabe por que às vezes você passa por alguma dificuldade? A gente não sabe às vezes, né? Mas a Bíblia nos dá algumas ideias. Salmo 19, 71 diz assim. Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os seus decretos. Que motivo para a gente ser castigado? Nós não entendemos às vezes o nosso sofrimento. Mas irmão, você crê que Deus é soberano? Entrega nas mãos dele. Ele sabe o que faz. Nós lemos em Jeremias agora há pouco. Volta alguns capítulos, Salmo 27. Está sendo castigado, está difícil. Talvez não seja castigo, seja apenas algo que Deus permitiu que você passasse. Por alguma razão que nós não sabemos, mas Ele sabe. Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, 14 diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esses dois versículos acima nos incentivam, irmãos, a sermos otimistas. O cristão tem que ser otimista. O Pai, que é Deus, o Filho e o Espírito Santo está conosco. Por que vamos ser pessimistas? O Jean leu Romanos. Vamos ver só 3 versículos nessa passagem de Romanos, que o Renato já tinha lido também. Está bem fresco na nossa memória. A Bíblia tem muitas passagens lindas de encorajamento, mas eu entendo que Romanos é uma das mais completas, mas da mais forte, essa passagem de Romanos 8. Olha só, Romanos 8, 31. Olha quem está com a gente, quem está nos ajudando. Romanos 8, 31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Passagem muito conhecida, não é mesmo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco. O Espírito Santo também está conosco. Olha o versículo 26 do mesmo capítulo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. E Jesus Cristo? Olha o versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que nós precisamos de mais incentivo do que isso, irmão? Eu acho que não. Quem participou do Grupo Casa nessa semana vai lembrar dessa passagem que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 8, diz assim:
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, duvidosos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E você pode selecionar muitas passagens que nos ajudam a passar pelas dificuldades. Paulo, ele está querendo dizer nesse versículo que o espírito otimista e vitorioso que o Filho de Deus deve ter. Paulo sofreu. Paulo estava disposto a morrer no serviço de Deus, mas ele não foi derrotado ou levado ao desespero. Nós ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar situações difíceis, provas, tentações, vamos passar, mas nós temos que enfrentar com otimismo, pensando que Deus está no controle. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, passagem muito encorajadora, passagem que nos ajuda a perseverar com otimismo, com felicidade, com alegria, com ânimo, porque esse é o desejo de Deus para os seus filhos. Vamos lembrar, irmãos, que esse otimismo que nos ajuda no dia a dia, ele não vem de nós. Vamos lembrar disso. Não vem de nós. Vem de Deus. Esse Deus que supre, que ouve, que guarda, que nos renova, que nos direciona, que nos fortalece. Esse otimismo vem de Deus, não vem de nós. Mateus, capítulo 11, última passagem de hoje, para a gente finalizar. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, vamos ler dos versículos 28 ao 30. Mateus 11, versículo 28. Uma passagem também bem conhecida. Jesus dizendo, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Você que ainda não se batizou, não passou pelas águas do batismo, ainda não aceitou Jesus, ou se você está numa situação em que você entende que precisa de um conserto com Deus, fale conosco, fale comigo, porque se você chegar até Deus, Ele vai te dar alívio. Se você chegar até Jesus, Ele vai te ensinar a ser manso, vai te ensinar a ser humilde. Se você, meu irmão ou minha irmã, chegar até Jesus, Ele vai te dar descanso. Vamos colocar em prática, se você ainda não colocou, o otimismo em nossas vidas. Assim que nós orarmos pela manhã, vamos lembrar que você não está sozinho. Você tem Deus, o Espírito Santo habita em você, e Jesus está presente na sua vida. Que nós possamos ser otimistas, cristãos fiéis, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de amor e bondade, Deus que nos deu a oportunidade de te chamar de Pai, a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas.
através das águas do batismo. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos tudo para sermos otimistas. Nós temos tudo para viver uma vida muito boa aqui na terra, sabendo que, se tivermos dificuldades, o Senhor estará no controle de tudo. Senhor, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, que nós possamos meditar sempre nisso, sabendo que nós somos pequenos diante da Tua grandeza. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo Espírito Santo que nos ajuda diariamente. Obrigado por Jesus Cristo que morreu naquela cruz, para que todos nós tivéssemos vida eterna. E essa vida eterna que nos mantém otimistas, que nos mantém felizes, que nos mantém uma igreja saudável, uma igreja que trabalha na Tua obra. Obrigado, Pai. Obrigado por esse otimismo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.